Livro Jesus não é quem você pensa. Capítulo 2. Jesus é vida. João 1:4. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O Logos não é só uma força ou uma energia. Ele é uma pessoa, e veio ao mundo tornando-se carne e osso. João o viu enquanto o Logos habitou nesta terra. Jesus se revelou a nós, dizendo que Ele é o caminho que procurávamos, a verdade que tanto buscávamos e a vida que tanto queríamos. O próprio Deus veio ao mundo para se revelar a nós, o Deus Criador, que governa o universo, entrou na história e veio viver entre nós. O Deus infinito, o Deus transcendente, adentra esse espaço finito e se torna humano, esvaziando a si mesmo e assumindo a forma de servo. Imagine o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que governa o universo, que é adorado dia e noite por corais de anjos, esvaziando-se de toda a sua glória e se tornando um mero ser humano como nós, simples e fisicamente limitado. Através dessa atitude, ele nos demonstrou o seu amor. E você sabe qual é a razão? João 10:10 diz: Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Além de ser Deus, Jesus é vida. Ele veio ao mundo para compartilhar conosco. A palavra vida, expressa nesse contexto, é em grego zoe, e foi usada 36 vezes no Evangelho de João. O que torna bastante interessante é que ela não é a palavra mais comum para se tratar de vida. No grego, existem várias palavras para descrever a vida. As mais comuns entre elas são bios e psique. Significa vida interior, alma, pensamento, sentimento e emoções. Das 3 palavras que poderiam ter sido usadas para traduzir a ideia de vida, João escolheu a mais incomum, que é zoe. Ele usou propositalmente essa definição porque estava falando de uma vida diferente. Zoe é a vida divina. Jesus veio para nos dar vida zoe, ou melhor dizendo, uma vida plena que satisfaz. Sabe aquela busca pela tal felicidade, o anseio e a insatisfação crônica dentro de nós que grita constantemente desejando ser saciados? Eles existem enquanto buscamos bens materiais, dinheiro, sucesso, reconhecimento e afirmação. Nós queremos encontrar a vida plena que satisfaz, mas não conseguimos. Sabe por quê? Porque ela não está em nada que o mundo possa oferecer. Essa vida é a vida que Jesus veio nos trazer. Zoe é a vida que vem de Deus, a verdadeira vida. João algumas vezes usa essa palavra vida eterna, fazendo referência a uma vida maior e melhor, cheia de significado. Zoe é uma vida abundante, um transbordar, assim como Davi disse no Salmo 23. Meu cálice transborda. Quando Jesus estava no poço, diante da mulher samaritana, a qual buscava saciar a sede da sua alma, com relacionamentos fracassados, ele disse o seguinte: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. João 4:7. A mulher samaritana continuava com sede porque buscava em relacionamentos aquilo que só Jesus poderia dar. Talvez esse seja o mesmo motivo pelo qual você anda tão insatisfeito, porque Jesus é a água da vida. É o único que pode matar a sede da nossa alma por completo. O único que pode satisfazer nossa busca por sentido. Isso significa que se focarmos apenas na vida bios, nos alimentando bem e cuidando do nosso corpo, ou apenas na psique, cuidando de nossas emoções, não estaremos tratando a fonte, porque a fonte da vida é espiritual, é zoe. João escreve em seu evangelho para ressaltar que aquilo que pelo nosso coração clama, talvez até de forma inconsciente, é a vida zoe. Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês, que descreveu bem essa tal necessidade. Uma vez ele diz: dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher o vazio porque Ele é a fonte da vida e abundância, e quer preenchê-lo com essa vida. Certamente o mundo não pode lhe dar o que você está buscando. Só Jesus Cristo pode nos dar vida plena. Junto com a vida vem a luz, que afasta a escuridão. Assim Deus separa o dia da noite, e é com a luz que Ele deu forma para todas as coisas. Quando Deus ordenou que houvesse luz, o caos do universo sem forma e vazio ganhou forma, harmonia, significado e sentido. Tudo aconteceu a partir da luz, e muito provavelmente esse é o motivo pelo qual muitas pessoas andam perdidas, com a vida em caos, sem forma, vazia e sem significado. Exatamente como o universo antes de Jesus dizer haja luz. No entanto, quando a vida entra em nós e a experimentamos, ela traz luz. Em outras palavras,
Quando Jesus entra em nossa vida, ele diz: haja luz. Assim a luz de Cristo dissipa a escuridão e as trevas não podem lhe resistir porque a luz é mais forte. O caos da nossa vida é transformado e somos restaurados, pois tudo ganha um novo significado e a vida um novo sentido. As trevas e a escuridão jamais conseguirão apagar o que Jesus realizou. Jesus veio a este mundo para nos dar vida. No entanto, por causa do pecado, a vida só pode nos ser concedida por meio da morte. A morte do Cordeiro de Deus. Perguntas para refletir. 1. Com que você já tentou preencher o vazio do seu coração? 2. Dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus, disse Blaise Pascal. Você concorda com essa frase e por quê? 3. O que esse capítulo fez você repensar sobre a sua vida até aqui? Capítulo 3. Jesus é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entrou na história para nos dar vida. A Bíblia nos diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. João 1,14. Ele não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Ele não veio para nos acusar, mas para nos restaurar, mesmo sabendo quem somos. Ao contrário dos deuses violentos e sanguinários concebidos pela mente humana, ao longo dos séculos, o único e verdadeiro Deus entra na história assumindo a forma humana para nos servir e trazer uma mensagem: eu amo você. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus não cobrou nada de nós, antes pagou o preço dos nossos pecados em nosso lugar. Ele veio em verdade e graça para nos acolher e receber, não porque nós tenhamos feito, mas pelo que ele iria realizar na cruz. O Salvador vem e toca em quem antes não era tocado. Ele fala com quem não se deveria falar. Ele quebra todos os conceitos, paradigmas e ideias erradas que havia sobre Deus, mostrando que Deus verdadeiramente era muito diferente do Deus concebido pela mente humana. Ninguém poderia imaginar um Deus que, sendo todo-poderoso, poderia ser todo amoroso. O amor se manifestou, concedendo através da cruz o perdão pelos nossos pecados. É isso que chamamos de salvação. Estávamos afastados de Deus por causa do nosso pecado e Cristo veio para nos levar de volta para Ele. Jesus se ofereceu voluntariamente em um sacrifício na cruz como Cordeiro de Deus. Para compreender essa figura, nós precisamos considerar algumas informações sobre o contexto bíblico em que ela foi usada e sobre os símbolos do Antigo Testamento para os quais ela aponta. Na cultura de Israel, o cordeiro era sacrificado como um pagamento pelos pecados do povo. Era isso que João Batista tinha em mente quando disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi enviado para anunciar que Jesus estava chegando e para preparar caminho às pessoas e o coração delas para Cristo. Quando ele se referiu a Jesus dessa forma, ele estava trazendo à tona uma verdade preciosa que revela a realidade para a qual a lei do Antigo Testamento já apontava. O sangue do cordeiro não podia cobrir pecados, mas eram símbolos que apontavam para o verdadeiro sacrifício capaz de conceder o perdão, que era o sacrifício de Jesus. João apresentou Jesus como Messias, uma palavra hebraica que significa escolhido. Essa palavra tem um termo correspondente em grego, Cristo. Assim, quando falamos Jesus Cristo, não estamos dizendo apenas o nome de Jesus, mas seu título também. Seria como Jesus, o escolhido. O Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico da época, ouviu falar que João Batista estava pregando e falando do Messias. Muitos confundiram o próprio João Batista com o Messias. Como naquela época, muitos apareciam dizendo ser o escolhido, havia um comitê judaico responsável por averiguar a veracidade dessas informações. Por isso, o comitê foi mandado para falar com João Batista a fim de que ele esclarecesse suas declarações. Ele prontamente disse que não era o Messias, mas que ele já estava no meio de nós. O comitê investigava o Messias, avaliava os seus milagres, se eles eram reais, se o indivíduo em questão era da linhagem real de Davi, se havia nascido em Belém e se satisfazia tantas outras profecias do Antigo Testamento acerca do Messias. Um dia, depois da conversa do comitê com João Batista, Jesus apareceu e o próprio João Batista apontou para Jesus. Ele disse: é ele, o Cordeiro de Deus. As pessoas não estavam preparadas para um cordeiro que morreria como sacrifício. Elas estavam preparadas e esperando o leão da tribo de Judá, forte, poderoso, vitorioso. Queriam um rei imponente, coroado com ouro e pedras preciosas, e não foram capazes de reconhecer um rei vestido de humildade e coroado com espinhos.
Contrariando todas as expectativas do coração humano endurecido, o Messias veio como um cordeiro, uma figura frágil e indefesa, que é entregue em sacrifício. Pela lei do Antigo Testamento, a única forma de se relacionar com Deus era por meio do sacrifício de um cordeiro. Entre Deus e os seres humanos sempre houve um cordeiro. E Cristo entrou na história para oferecer o sacrifício permanente e perfeito, que seria suficiente para toda a humanidade. Isaías 53:7 vai dizer: Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Jesus derramou seu sangue como um cordeiro. Seu sangue perdoou todos os pecados. Não há mais nada para ser pago. Por causa dele, agora podemos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único capaz de nos levar até o Pai. No templo judaico, o lugar em que eram realizados os sacrifícios do cordeiro ficava separado por um véu, pois aquele era um lugar santo, onde o próprio Deus habitava. Pecadores não podiam ter acesso ao Deus Santo. Somente o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e o povo, podia entrar ali, mediante o derramamento de sangue, o preço do pecado, e assim interceder pelo povo. Quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado, nos dando direito, acesso ao Pai. A partir de então, nós não precisamos de nenhum aparato religioso nem intermediário para adorar a Deus. Jesus ofereceu seu sacrifício completo e eterno, como o último e suficiente sumo sacerdote. Os cordeiros sacrificados no templo eram apenas uma sombra do cordeiro perfeito. Apontavam para aquele que estava por vir, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e essa é a maior prova do seu amor incondicional. Perguntas para refletir. 1. Como você se sente ao pensar que Deus perdoou todos os seus pecados? 2. Qual a diferença entre conhecer a Deus e se relacionar com Ele? 3. Com quem você pode compartilhar o amor de Jesus esta semana? Capítulo 4. Jesus é o amor incondicional. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. A Páscoa havia chegado. Quando todo o povo judeu preparasse seus cordeiros para oferecer ao Senhor, como era de costume na ocasião, o Cordeiro de Deus seria entregue para ser morto. Este era o ápice de sua vinda, o cumprimento da sua missão, porque Jesus sabia muito bem o que tinha que fazer, e por isso se entregou voluntariamente para ser morto numa cruz, demonstrando seu amor incondicional por nós, por meio de uma atitude fiel e consciente. Um pouco antes disso, na quinta-feira, um dia anterior da crucificação, Jesus reuniu os 12 discípulos para comer. Nos momentos que antecederiam sua morte, Jesus tinha preciosas lições sobre amor para ensinar aos seus. Jesus sabia muito bem quem ele era, a maior autoridade no céu e na terra, uma vez que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mesmo sendo criador, possuindo todo poder e autoridade, ele lavou os pés dos discípulos antes do jantar. Naquela época não havia banheiro dentro das casas, assim as pessoas não tomavam banho diariamente, somente em ocasiões especiais, como por exemplo um jantar especial. Provavelmente os discípulos foram se lavar em banhos públicos antes de se encontrarem com Jesus, mas nem todas as vias públicas eram pavimentadas. Havia muita terra e poeira. Por isso, mesmo tendo tomado banho, os pés deles deveriam estar muito sujos, pois calçavam-se com sandálias. Outro detalhe importante é que nas casas havia um servo responsável por lavar os pés dos convidados. Era uma posição tão desagradante na cultura judaica que os rabinos diziam que nenhum judeu deveria ser humilhado dessa forma. Para o espanto de todos os que estavam ali, o Criador do universo esvaziou-se de si mesmo e se colocou na disposição do mais baixo escravo. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Respondeu Jesus: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. João 13:6. Os discípulos se assustaram com a postura que Jesus tomou. O mestre estava se humilhando ao se dispor a lavar os pés imundos dos seus seguidores. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." João 13:8. Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar o sentido daquilo que ele faria na cruz. Assim como eles não poderiam comer sem lavar os pés antes da refeição, eles não poderiam se relacionar com Deus se Jesus não os lavasse completamente, por meio do seu sacrifício. A única forma de eles se sentarem à mesa era tendo os pés limpos. Da mesma forma, nós só podemos nos aproximar e nos relacionar com Deus se o nosso pecado for perdoado e purificado por meio do sangue de Jesus. O que o Filho de Deus mais deseja, e ainda nos dias de hoje, é um relacionamento conosco. Simão Pedro exclamou: "Senhor, lava também minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os meus pés." Jesus respondeu: "A pessoa que toma banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Vocês estão limpos, mas nem todos." João 13:9.
Jesus usa duas analogias nesse versículo. A primeira é a do banho completo, que se refere à salvação. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador e reconhecemos que somos pecadores, a Bíblia nos diz que somos salvos, transformados e lavados dos nossos pecados. Apocalipse 7,14 traz uma visão de um povo que se aproxima do trono de Deus. E o segundo texto, eles dizem: lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim, através desse lavar, fomos perdoados de todos os nossos pecados do passado, do presente e daqueles que ainda iremos cometer, a fim de que nos tornemos mais alvos do que a neve diante de Deus. Isso significa que um banho completo aponta para o batismo nas águas. Já a analogia de lavar os pés significa que quem já tomou banho não precisa tomar de novo. Quem foi batizado não precisa ser batizado de novo. Salvo uma vez, salvo para sempre. A salvação é para sempre. No entanto, a transformação é um processo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-las até o dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1:6. Do dia em que nos salvou, ou seja, quando Jesus começou a obra, até o dia da glorificação, quando completar a obra, muitas vezes sujaremos os pés, falharemos e cometeremos erros e pecados. Assim, quando errarmos, devemos reconhecer e pedir perdão a Deus, pois Jesus estará sempre com a bacia pronta para lavar os nossos pés e nos perdoar. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Que amor é esse? Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Lá em João 13:2 está escrito: com os pés lavados pelo mestre, os discípulos seguiram para a refeição. A frase, na hora do jantar, no versículo acima, se refere ao momento em que conhecemos como a última ceia. Quando é mencionado, rapidamente vem à mente a famosa pintura de Leonardo da Vinci, aonde retrata Jesus e seus discípulos ao redor de uma grande mesa. Muitas representações desse momento surgiram posteriormente. Por que ela é tão marcante? Porque a última ceia nos apresenta uma mesa composta por pessoas imperfeitas na presença de um Deus que é perfeito. Durante o jantar de despedida, diante da sua morte iminente, Jesus apresentou duras verdades aos discípulos a fim de prepará-los para o que estava por vir. Foi um jantar um tanto indigesto, pois o mestre trouxe à tona questões difíceis, para as quais os discípulos não estavam preparados, deixando eles assustados e calados. Sabe quando alguém faz um comentário inconveniente e o ambiente fica pesado? Esse foi o clima da última ceia. Jesus revelou que seria traído por Judas, que Pedro iria negá-lo e que os discípulos o abandonariam e se esconderiam com medo, que ele sofria profundamente no Getsêmani e que seria preso, julgado, açoitado, coroado com espinhos e crucificado. Diante de tantas informações, os discípulos ficaram perdidos. Os relatos posteriores de alguns deles mostram ter sido necessário que sua fé amadurecesse para então, depois dos eventos que seguiram a morte e ressurreição de Jesus, compreenderem o significado espiritual de tudo o que Jesus tinha dito ali. Um dos fatores interessantes deste jantar é que Jesus afirmou claramente que Judas iria traí-lo. Mas nem mesmo isso os discípulos entenderam, dentre tudo o que o mestre falou. Eu sempre me perguntei como que os discípulos poderiam ser tão ingênuos e não perceber que Jesus estava chamando Judas de traidor. Só compreendemos isso quando entendemos a cultura lá daquela época. A iniciativa de tomar o pão, molhando na tigela e entregá-lo a alguém, na cultura judaica era um sinal de honra. Na lógica humana, isso era confuso, pois como que Jesus poderia honrar o seu traidor? Na lógica do céu, mesmo sabendo da traição e da profunda dor que Judas lhe causaria, Jesus demonstrou seu amor a Judas, honrando-o diante de todos os seus discípulos. Gente, que amor é esse? Amor que se entrega. Terminando o jantar, eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Nesse lugar, o sofrimento de Jesus chegou ao ponto de ele suar sangue, um fenômeno raríssimo, conhecido como hemaditrose. Esse fenômeno acontece apenas em casos de profunda angústia e elevado estresse. É tão grande o abatimento da alma e tão intensa a sensação de pânico que o corpo começa a simplesmente suar sangue. No Getsêmani aconteceu a prisão de Jesus, e logo depois do seu julgamento, ele foi condenado, açoitado, coroado com espinhos e entregou-se uma cruz para ele, para que ele carregasse até o monte de Gólgota, aonde aconteceu a crucificação. João 13:21 diz: então Jesus sentiu profunda angústia. Jesus se fez homem e sofreu de maneira que não somos capazes de imaginar.
É por isso que ele entende a nossa dor. Ele conhece o sentimento de traição, a angústia gerada pela rejeição, o abandono e o medo diante da morte. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. João 13:1. Apesar de um momento tão difícil e angustiante, Jesus amou cada um dos seus discípulos, mesmo sabendo que seria traído, abandonado, amou aqueles homens até o fim, assim como ama cada um de nós, apesar de quem somos. Esse é o Deus que a mente humana não é capaz de imaginar, o Deus que decidiu pagar o preço e amar até o fim. Pregos não prendem Deus a uma cruz, o amor o prendeu. Ouvi essa frase do Max Lucado em uma pregação ministrada por meu pai, James Metz. Ele mostrara que o amor foi responsável pela crucificação final. Jesus poderia ter seguido um caminho diferente, ele poderia ter deixado a cruz, pois aqueles pregos jamais segurariam o Deus Criador do universo. Jesus permaneceu na dor agonizante da morte de cruz, mesmo tendo poder para sair dali. Eu te pergunto novamente, que amor é esse? Nós amamos porque ele nos amou. Esse amor de Jesus é precioso e nos impulsiona a viver uma vida nova. O texto de 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. É pelo constrangimento desse amor que somos transformados. Sendo assim, a transformação da nossa vida não acontece por uma disposição mental aliada à disciplina, nem por uma decisão nossa. Ela ocorre somente à medida em que conhecemos e experimentamos o amor de Jesus. A partir da reflexão do constrangimento, as mudanças começam a acontecer. João 13:12 diz: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. Jesus era chamado de mestre pelos discípulos porque ele os orientava com seus sábios conselhos. Para nós, Jesus continua sendo um grande mestre, mas não somente isso, ele também é senhor. A palavra usada por João para senhor é Kyrios, a mesma usada para o imperador romano. Cada César era um Kyrios, um título quase divino, e todos deveriam honrá-lo e submeter-se à autoridade dele. Jesus toma o título de César para si, afirmando que não é apenas um mestre, mas é Senhor e divino. Assim, ele se apresenta como alguém maior que César. Jesus não é apenas um guia espiritual, ele é Senhor, comprou o direito sobre nossa vida, assumindo o governo sobre nossas decisões e ações. A nossa vida não nos pertence mais, fomos comprados por seu sangue precioso, um preço muito caro foi pago em nosso favor na cruz. Nossa vida agora pertence ao Senhor, assim como tudo que faz parte dela. Nossos desejos, sonhos, projetos, por isso devemos a ele toda a submissão. Foi com essa compreensão que os primeiros cristãos morreram nas arenas no século I. Diferentes Césares ficaram irritados com o fato de que cristãos afirmarem que Jesus era o Kyrios. Por isso jogaram eles nos leões e tigres, a fim de que negassem Jesus e declarassem que César era o Kyrios. No entanto, aqueles homens e mulheres preferiram perder a vida a negar essa verdade sobre Jesus. Portanto, discípulo de Jesus não é alguém que acredita em Jesus e admira os seus ensinamentos, mas alguém que o segue e pratica tudo o que ele ensinou. João 13,14 diz: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Jesus não veio ao mundo para começar uma religião, mas veio para resgatar e restaurar o relacionamento com aqueles que estavam perdidos. A atitude de Cristo nos mostra que a única forma de estabelecermos verdadeiros relacionamentos é através dessa iniciativa, aonde nós nos esvaziamos de nós mesmos e amamos altruisticamente, de servir e de ser entregue pelo próximo. Se quisermos ter comunhão e viver relações profundas e transformadoras, precisamos dobrar nossos joelhos e lavar os pés uns dos outros, ou então ficaremos sozinhos. Precisamos nos esvaziar, morrer para nós mesmos, para que assim possamos praticar da mesa e da comunhão. Muitas pessoas não acham justo se humilhar de tal forma. Elas pensam, não é justo que eu tenha que ceder, só eu tenha que perdoar, só eu tenha que investir nessa relação. Olha, com todo respeito, digo que se você não se acha justo, é melhor se manter sozinho, com seu senso de justiça, de verdade, de razão, inteligência, orgulho. Pois para desfrutar da mesa e da comunhão, é preciso amar e perdoar os que nos feriram e os que nos traíram. É preciso servir quem não merece. Pode parecer um absurdo, mas esse é o amor incondicional com o qual Jesus nos amou.
Porque ele assim nos amou, encontramos nele a ajuda necessária para amarmos da mesma forma. É somente com o coração humilde que se pode desfrutar de uma relação com Jesus e com as pessoas de forma plena. Jesus e o Pai trabalham para que todos nós fôssemos resgatados em uma relação de intimidade. Um preço de sangue foi pago para que pudéssemos nos assentar à mesa com ele e com aqueles que nos cercam, para que fôssemos conhecidos pelo amor. João 15,15 vai dizer que já não os chamamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Somos amigos de Jesus pelo que ele fez por nós, pelo seu amor derramado sobre a nossa vida. Isso inverte a lógica das nossas relações, inclusive a concepção que temos de hierarquia. Jesus é o dono de todas as coisas e o universo está debaixo do seu poder e autoridade, e ainda assim ele se esvazia e nos coloca acima dele. Paulo entendeu a lógica do esvaziamento e nos orientou a fazer o mesmo. Filipenses 2,5 vai dizer: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Segundo a lógica humana, a postura de Jesus não faz sentido, pois essa lógica acredita e promove o empoderamento. Jesus desafia essa mentalidade ao nos convidar para uma mudança de pensamento, segundo o qual a estima pelo outro é mais importante do que a nossa autoestima. O segredo para se relacionar bem está no nosso esvaziamento e não em nosso empoderamento. Como seria o mundo se tivéssemos a mesma atitude de Jesus? Como seriam nossas amizades, nosso ambiente de trabalho, a relação familiar, o nosso casamento ou até mesmo a política do nosso país? Pense dessa forma com relação ao casamento, por exemplo, porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa. Liderar como cabeça não dá o direito de comandar e controlar como os muitos pensam, mas dá a responsabilidade de amar como Cristo amou a igreja. O casamento foi criado para refletir o relacionamento que Jesus tem com seu povo. Liderança é amor na lógica de Jesus. O marido lidera com seu amor sacrificial, dando a vida por sua esposa, esvaziando-se, cedendo e morrendo para si mesmo, assim como Jesus fez por nós. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo, porque no reino, o primeiro se coloca como o último e o maior se torna o menor de todos. Devemos aplicar essa lógica a todos os nossos relacionamentos. Que difícil, não é mesmo? Esse é o caminho de Jesus, e ele nos convida a sermos como ele. Os seus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho para a cruz. Será que verdadeiramente somos discípulos? Judas ouviu todos os sermões de Jesus, testemunhou todos os milagres, participou do grupo seleto e exclusivo de discípulos, caminhou lado a lado com o mestre e ocupou o cargo de tesoureiro. Contudo, não era verdadeiramente discípulo, porque não se sujeitou e não obedeceu a Jesus. Ele escolheu viver para si mesmo, priorizando o dinheiro e o status em meio às autoridades religiosas judaicas, preferindo o sucesso diante da sociedade e não diante de Deus. Se não estamos dispostos a abrir mão da nossa vida e nos esvaziar e morrer, dobrar os joelhos e servir, lavar os pés dos que não merecem, amar e perdoar cada um que nos feriu, somos como Judas. A boa notícia é que Jesus também ama os traidores e assim nos amará insistentemente, até que enxerguemos. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos, pois o seu amor é incondicional. João 13,17 diz que agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Precisamos colocar em prática o ensino e o exemplo que Ele nos deixou para sermos felizes. O mundo diz que a felicidade é seguir nosso próprio coração. O mundo diz que felicidade é fazer aquilo que desejamos, enquanto a Bíblia nos apresenta o oposto. A palavra que Jesus usou para falar de pessoas felizes foi marakarios, uma palavra grega que significa grau mais elevado de satisfação e felicidade. Mateus 5,3. Jesus está dizendo que a verdadeira e mais completa felicidade é aquela que passa pelo caminho da entrega, do amor sacrificial e do perdão. Portanto, para sermos como Jesus, precisamos amar quem nos traiu, perdoar quem nos feriu e lavar os pés de quem nos fizeram mal. Lavar os pés significa fazer o que for preciso para ajudar o outro em sua necessidade e imaturidade, servindo no que for necessário e crendo na transformação do outro através do amor. Mesmo merecendo uma justa condenação, nós fomos presenteados com um perdão. Esse é o amor incondicional, com o qual fomos amados por Jesus e nele encontramos a ajuda necessária para amar da mesma forma. Perguntas para refletir.
1. Como o amor de Deus pode transformar a forma com a qual você relaciona com as pessoas à sua volta? 2. Quem é a pessoa mais difícil que Deus colocou em sua vida e como você pode servi-la? 3. O que é mais difícil para você? Perdoar alguém? Como o exemplo de Jesus pode ajudá-lo a perdoar?